Olá, pessoal! Mais um episódio de Happy Hour Holidays, aquele momento de recesso entre o fim do Ash. Estamos descansando, recuperando, mas não deixando o programa na mão, certo, Perini? É isso aí, estamos de volta aí, força total. Mas de férias, né, cara? De férias, porque chega de férias. também, né? Até Depois de uma... uma, como é que fala, uma semana de total imersão. Imersão na hematologia, vendo aulas, reuniões, advisory boards e atualizações, gravando E águas vídeos. com gás, né, claro. Águas com gás. A gente pensou, grava na praia ou a gente faz um... E a gente vai fazer um episódio que nem já gravamos outro, um episódio um pouco diferente, que a gente vai falar apenas sobre música. Não vamos falar nada de hematologia. Só que, Guilherme, hoje é um episódio que a gente vai ter uma aula Exatamente. Chegou o connoisseur, entendeu? Chegou o musicista. Exatamente. Afinal... Degustador de raridades. Degustador de raridades. Porque já degustou muita banalidade também. Se vocês querem ouvir alguma banda da Armênia ou da Mongólia, vocês estão... Agora é o momento. Agora é o momento. Acho que já podemos passar. Poxa, obrigado, hein, pessoal, por dar a oportunidade a passar... Porque assim, a gente teve um episódio dentro do Holidays, episódios de bandas que são mais conhecidas. Acho que o Fábio escolheu bandas conhecidas. Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, mas não ouvimos, sei lá, talvez alguém não tenha ouvido Slayer, nada disso, né? Acho que a ideia agora é sair um pouco do óbvio e, quem sabe, mostrar, porque agora, como tá tudo acessível em Spotify... Vocês conhecem essa banda? The Kinks? Opa! Alguma coisa assim. The Kinks, na verdade, todo mundo Aquela conhece. Música famosa, You Really Got Me. You Really Got Me. You Really Got Me. Essa banda é uma banda inglesa dos anos 60, ultimamente contemporânea dos Beatles, e é considerada pelos ingleses um patrimônio mesmo, assim. Os Beatles, obviamente, os Rolling Stones estão lá. Mas patrimônio mundial. Mas o Kinks é uma banda muito inglesa, porque mantém o seu sotaque, vamos dizer, toda essa cena dos anos 90, Oasis, Blur e tudo que veio, na verdade, depois, presta um tributo ao Kinks muito importante. É uma banda que produziu muito. Ela tem a curiosidade, tipo, do Oasis, de serem dois irmãos, né? O Ray Davies e o Dave Davies, que é o guitarrista. E esse na teoria, o Sgt. Pepper's do The Kinks. The Kinks are the Village Green Preservation Society. Um disco muito interessante. Segundo o Pete Townshend, do The Who, falou que o Ray Davies tinha que ser laureado como poeta, porque realmente é um texto muito mais embasado do que a gente normalmente vê em Beatles, por exemplo, né? O Rolling Stones. Porque o The Kinks eu não conheço muito, assim. Praticamente nada. Claro assim. Que você não conhece. Não estava aqui, cara. Não, por isso que nós está estamos desse lado. Respirando o ar de Renato Centrone. Então, entendeu? Aqui cara, eu queria te perguntar uma coisa. O The Kinks não é uma banda que ele teve que nem os Beatles, uma fase mais popzinha, uma fase mais experimental? Fala pra gente aí. O The Kinks não é uma banda de blues, na verdade, como o Rolling Stones, e acho que eles entram acho que não dá pra comparar com Beatles de forma nenhuma, porque acho que Beatles é incomparável. Sim. Mas eles fazem parte da invasão britânica, vamos dizer assim, que eles chamam quando as bandas dos anos 60, como eles, Herman's Hermits, The Hollies, chegam nos Estados Unidos, todos cabeludos, com sotaque absurdo. E eles não tiram a mão disso. Eles escrevem basicamente sobre a rotina de um cara que vive em Londres. Assim, é uma música muito urbana. E em termos de letra, eu diria que são os melhores letristas dos anos 60 na Inglaterra. Não são grandes músicos, assim, se a gente falar de virtuoso, de fato não são. Mas esse álbum, se vocês tiverem curiosidade de ouvir, vai ter Do You Remember Walter, falando meio já nos anos 60 de que um cara mais novo, um cara que segue a vida de rock and roll. Walter, tenho certeza que quando eu te encontrar, você vai estar casado, reclamando da sua mulher, de saco cheio, não lembrando dos sonhos que a gente tinha quando era jovem. Essa é a segunda música do disco. Legal. Picture Book, Green Day simplesmente roubou o riff da guitarra, é totalmente roubado da música.
Ele tira um sarro numa outra música, falando sobre fotos de família tiradas quando o papai gostava da mamãe, a mamãe gostava do papai, eu era ainda amigo da minha irmã. Então, assim, ironismo, como diz o nosso amigo Pereira, é muito inglês. No humor, no sotaque, e eles estão vivos hoje ainda. Eles tocam eles? Não, eles não tocam mais, os dois irmãos são brigados, mas todas as Tipo bandas Oasis, dos anos 90, todas as bandas dos anos 90 falam o seguinte, cara, nós somos britânicos aqui, a gente não abriu mão da origem. Então, acho que Kings fica como uma mensagem anos 60 e eu quis enfatizar muito os anos 60, que a gente vai ver, por exemplo, no próximo disco. Pode passar o próximo. The Kids, The Who. Sabe que durante um bom capa tempo, é sensacional. O fundo no meu WhatsApp era essa capa do The Who. Os caras... Esse é um dos melhores álbuns do The Who. Não tão bom quanto aquele que eu escolhi. Mas acho que é o The Who da invasão britânica mesmo, sim, né? O símbolo, vocês lembram? O símbolo fálico do Who, né? Do O, subindo com uma seta. E o The Who, acho que ele traz um peso. A gente não... Hendrix tá indo morar na Inglaterra. O Pete Townshend não é uma virtuosa, mas a gente tem o Keith Moon na bateria. Sim. Um cara que tocou muito tempo sem chimbal. Então, você imagina a barulheira de tocar a condução toda no prato, né? Nessa época não tinha condução, era só virada. Não, né? é só virada. Ele influenciou muita gente, porque, na verdade, praticamente todas... E é uma conjunção de um baixista virtuoso e com um estilo muito, muito peculiar de tocar. My Generation tem um solo de baixo, que na época inimaginável. A própria música The Kids Are Alright, eu não me importo se os caras dançam com a minha garota, porque acho que, na verdade, eu quero ir embora mesmo. Então, é rebelde mesmo. Eles eram The High Numbers, né? O primeiro nome do The Who. E eu acho que aqui eles é um estilo ainda nos 60. Eles eram tipo daquela tribo, como é que chamava? Mods. Então, assim, se vestiam diferente, aquela coisa de andar de lambreta. Que aliás, a lambreta tá na capa do Quadrophenia, que é o outro... E eu acho que essas duas bandas, a paixão que eu tenho pelo rock inglês, influenciaram demais, assim. Acho que todas as bandas pesadas de alguma maneira, porque o The Who tinha uma performance ao vivo muito contundente, né? Sim, Só para lembrar... Quem Quebrava assistiu a guitarra. Nirvana quebrando os instrumentos, The Who começou isso há muito e tem uma tempo atrás. apresentação que apresenta, acho que, não sei se é no Johnny Carson, eles fazem uma apresentação nos Estados Unidos, o cara quebra, e assim, o apresentador tem um vídeo no YouTube que é o pós, né? Tipo, ele se apresenta e os caras, vocês quebraram tudo e não sei o quê, vai explodir esse negócio. A gente fica falando assim, hoje em dia, Mas você imagina isso 50 anos 50 anos atrás, isso era... inacreditável, cara. É uma coisa assim, porque chega os Beatles cantando I Wanna Hold Your Hand. Aí vem Rolling Stones e fala Let It Bleed, né? E aí chegam os caras como esse já quebrando tudo. Então, na verdade, essa rebeldia dos anos 70, assim, o Keith Moon morreu, né? Também de overdose. É um cara que totalmente incontrolável, assim, do ponto de vista Aliás, vocês sabiam que o personagem dos Muppets, o animal... que é um Muppet que toca bateria, é baseado no Keith Moon. Não sei. No Keith Moon, o Roger Daltrey é um cara com um vocal absurdo, muito bom. E a banda acaba em 1980. Isso aqui é ruim, porque mesmo como Led Zeppelin, ou seja, na hora que o Keith Moon morre acaba o The Who, na hora que morre o John Bonham, acaba o Led Zeppelin do tipo... decidiu seguir depois. Porque acho que a banda não seria a mesma. Aí você vai perguntar, puxa, quem ouviu The Who, né? Então o Fabinho já mandou o Tommy, The Kids Are Alright, é uma mistura... Ainda tem uma coisa meio mas já tem um peso diferente. Acho uma influência importante nos 60. My Generation é desse álbum ou tem um álbum My Generation? Não, tem um álbum My Generation. E, na verdade, a gente tem que lembrar que nos anos 60 as músicas eram regravadas em outros álbuns, né? Tipo, fazia sucesso. Tinha cara, vamos gravar de novo. Lançavam. Vamos gravar de novo e botar no A gente fala assim como se tivesse vivido os anos 60, mas a gente não viveu. Pois é. Mas, então, por exemplo, acho que encontrar esse disco... E, obviamente, nenhum desses dois aí, por exemplo, era minha... Kinks eu fui descobrir velho. Kinks eu vi já velho. The Who, acho que teve aquela fase que todo mundo conhece, My Generation, o Pinball Wizard, enfim, e Behind Blue Eyes. E aí, que ficou muito famosa porque foi regravada no Limp Bizkit e tal. Chata. Porque ela não decola, né? Cara, porque que ela não música decola. Insuportável, cara. A música original... Cara, eu gosto de The Who, cara, mas Behind Blue Eyes é uma das músicas mais Mas chatas quem ouvir Behind Blue Eyes do conheço. The Who vai ver que ela tem uma parte lenta e depois ela entra
num frenesi ali que o Limp Bizkit, não sei porquê, deixou barato. Mas acho que essas bandas dos anos 60, de alguma maneira, vão ajudar a criar o que vinha, nas décadas depois. Vamos pro próximo, então. Pro próximo. Influente. Ah, Esse é um dos grandes esse álbum é bom. clássicos, Esse talvez álbum é acho que um dos álbuns prediletos do Paul McCartney, isso já Sim. confere uma... Pet Sounds, Beach Boys. Porque Beach Boys, cara, é uma banda um pouco anterior aos Beatles, eles começam a gravar em 61, por aí. Tinham, na verdade, eles são irmãos e tem o primo, e, enfim, Sim. depois vai ter um cara que vai o Al Jardine não era parente. O Brian Wilson. Brian Wilson, e Wilson. quem mais que tinha? Era o... Brian Wilson, depois é o Carl Wilson, Dennis Wilson, que é o Não, a baterista. harmonia vocal desses Al caras Jardine, Al Jardine sensacional. e... Deixa eu ver se eu esqueci. E Mike Love, que é esse aqui, que é primo. O pai era o primeiro empresário deles. E tinha uma relação muito ruim, na verdade. Então, a ruptura, God Only Knows, é feito pro pai. Né? E esse disco, se você ouvir Down, cara, é um disco que te joga pra baixo. Assim, porque Mas ele é tem... o turning point também na mente do Brian Wilson, que depois Total. fragmenta e nunca mais... Ele, como primeiro vocalista do Pink Floyd, o Sid Barrett, ele usa ácido e nunca mais fica normal, que foi o que aconteceu com o Sid Sabe Barrett. que eu li uma coisa interessante desse disco? É daí que é o Wouldn't It Be Nice, né? E Wouldn't It Be Nice a primeira música aqui. Fez muito sucesso porque quando todas as músicas estavam falando sobre o amor juvenil, etc, 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 essa música fala assim, cara, não ia ser legal se a gente ficasse velho junto? Entendeu? Muito Tipo legal, assim, cara. sei lá, eu quero sair com a menina, I wanna hold your hand e tal. O cara falou, não, e se a gente ficasse, e se o tempo passasse rápido pra gente ficar velho junto? É muito interessante. O Brian Wilson é o vocal mais agudo, é o principal compositor, ele praticamente é o compositor isolado da banda. Aqui tem Caroline No, tem E é engraçado que eles eram ultra pop, uma coisa meio Good Califórnia, Vibration assim. Não é desse original, mas depois... O que acontece? Ele vai gravar um álbum chamado Smile, que a gravadora fala, meu, você tá muito louco e não vai. E ele vai sendo... As músicas vão sendo divididas em outros. Beach Boys, todo mundo se apresentava com a mesma roupa. E acho que aqui é uma ruptura... É porque eles tinham o estilo surf music. Exatamente. Então, agora o Linus Surfing tá USA. aqui. Surfing USA. Tá. E aí você acha sensacional. uma banda- Amo também, adoro. Não, é super Adoro, legal, super adoro. legal. Mas quem vai ouvir esse disco não vai ouvir um disco animado. Exatamente. Isso A não capa é... não diz o que... Isto não é um álbum de surf music. Não, isso é um álbum de psicodelia, cara. Exatamente. Isso é um álbum de psicodelia. A capa, tipo os caras falando, e aí, vamos botar uma capa. Infelizmente teve seu preço, né? Não, teve um preço alto. Não, e aí fica a dica pra quem tem um filme que chama-se Beach Boys, uma história de sucesso, mas acho que o nome em inglês é Amor e Misericórdia, ou Love and... Eu vou pegar aqui, é com Paul Dano, Love and Mercy. Paul Dano, que é um ator, ele faz o papel do Brian Wilson, eu já vi esse filme, ele conta, eles recapitulam a gravação desse álbum. E como que foi, e as A loucuras do quantidade Brian de instrumentos, os que ele arranjos ia são fazer, super e difíceis. Foi essa rixa dele com o Paul McCartney que fez, inclusive, os Beatles irem para extremo, assim, O Paul McCartney já disse mais de uma vez que God Only Knows é uma das músicas prediletas dele. Tem várias versões, uma harmonia vocal. Você sabe qual que é a predileta dele? A Whiter Shade of Pale, do Procol Harum. Do Procol Harum, né? Essa é uma banda que podia estar aqui também. Mas assim, pra quem não conhece Beach Boys, eu acho que essa aqui ia ser uma boa experiência. aquela coisa, se você quer ouvir um Beach Boys psicodélico, É o melhor álbum mas se dele. quiser Não, ouvir é um uma belo coisa de disco, surf é um belo music, É um belo disco, acho que é o melhor. Tem músicas O muito próximo, por favor. Vamos lá. Próximo. E aí, Você vai ter The que Birds. comentar com a gente. eu The não conheço Birds é uma banda que eu acho que Every conversa muito... season it turns. Conversa muito com o que o Perini gosta. Não haveria Eagles ou, sei lá, alguma coisa dessas bandas americanas que misturam Southern Rock com... Birds, na verdade, eram fãs dos Beatles, claro, são dos anos 60, gravam seus primeiros discos todos de covers do Bob Dylan, todas melhores do que os originais, Claro, porque Bob Dylan, que na não é verdade, muito não é difícil. E essa aqui é uma música bíblica, né? É uma passagem turn, turn, turn. Mas Birds, eu acho que é uma banda extremamente influente, principalmente nessa formação. Aqui a gente tem David Crosby, que depois vai fazer o Crosby, Stills, Nash & Young. O Roger McGuinn,
que totalmente influenciado por George Harrison, vai tocar uma Rickenbacker de 12 cordas. E, assim, The Times They Are Changing é do Bob Dylan, então, só pra vocês verem. Eu escolhi esse disco, mas, na verdade, os 5 primeiros álbuns do The Byrds, eu acho que você vai se divertir bem. Não é Yeah. E bandas com muita boa. R.E.M., assim, bebeu toda a fonte em Byrds, né? Mas tem uma coisa que eu gosto dessas bandas, que é a harmonia vocal, né, cara? Sensacional. Todos eles, Birds, né? Aqui a gente tinha 3 vocalistas. E o baterista e o baixista muito bons, assim, porque era o padrão dos anos 60. Depois você vai descobrindo Turtles, vai ouvindo outras coisas Turtles é melhor do que eu pensava, sabia? Foi uma banda que eu fui revisitando. Então acho que Byrds tem o seu papel, para quem não ouviu. Agora todos nos anos 60. Músicas de bandas de animais, Turtles, Birds. Mas na época mas tinha The Animals. Beatles já faziam uma coisa com Birds, Turtle. Depois veio os Zombies. Tem os Zombies também, que é muito legal, né, cara? Essas bandas são muito boas, né? Porque elas não tinham nada pregresso, assim. Acho que elas criaram coisas mesmo. Assim, tem uma certa inocência ali. Um pouco se perderam hoje em dia, assim. Quantas vezes você vai ouvir falar? Muita gente não fala mais tanto dessas bandas. Acho que é legal você estar trazendo... Não, e a gente também não ouvia isso quando jovem, né? Acho que essa é uma revisitar, porque eu acho que isso faz sentido. E Quando você começou a ouvir The Byrds? Quantos anos? Cara, eu acho que eu comecei a ouvir R.E.M. e aí de tanto o R.E.M. falar The Byrds, aí fala, bom, acho que agora tem uma conexão. E aí eu comprei uma coletânea, que era um álbum duplo, tipo The Best Of, com músicas curtas, então tinham mais de 20 músicas. Esse foi o meu... Não que eu tenha uma coleção de Byrds, até porque não tinha muita coisa lançada no Brasil à época, assim. Então, The Byrds fica aí como uma menção honrosa anos 60, também muito influente. Assim, eu acho que muito do rock americano é influenciado por Byrds. O Susana também é do... Dessa aqui... He Was a Friend of Mine, sim. É do Bob Dylan. E The Times They Are Changing, que é maravilhosa mesmo. O Bob Dylan é uma bela música e letra também. O próximo, por favor. Vamos lá. Essa aqui vai haver controvérsias. The Velvet Underground e Nico. Nico era uma modelo dinamarquesa, alguma coisa assim. Aí nós estamos falando de gente muito louca. Nós estamos falando de Esses Nova caras York. eram completamente malucos. Mas, assim, na boa, já escutei várias vezes, eu acho totalmente overrated. Então, assim, eu gosto, acho legal, mas você fala assim, cara, esse é um disco que merece. Cara, esse disco é reconhecido, você vê uma camiseta, você sabe que é do Velvet. E só a capa original, pra quem não sabe, essa casca de banana descascava e a banana é meio rosada, inclusive, by Andy Warhol. O Andy Warhol era tipo um guru padrinho, da banda. né? Um padrinho. É isso mesmo. E eles tinham, acho que a gente pode falar isso, eles tinham um negócio que chamava Plastic Explosion Inevitable, uma coisa assim. E era uma performance com dançarinos, uma coisa de sadomasoquismo, mas os caras se drogavam no palco. Então, assim, é muita sujeirada. Então, assim, você imaginar que isso é meio contemporâneo dessas outras bandas. Aqui tem Heroin, né? Tem os nomes de bandas. É aquela época que a arte começa a ficar mais pra chocado, pra chocar. realmente. Então, aqui a gente tem o Lou Reed. Esquecer a beleza ali, né? Exato. O movimento vanguardista, digamos assim. Eu diria que é isso mesmo, assim. Tinha performances não só de dança, como de artes também, onde Warhol é, né, obviamente ligado a artes plásticas. E agora a gente tem Pale Blue Eyes aqui, tem Venus in Furs, tem Sunday Morning. Então, se a gente for ver as gravações posteriores, o que se brinca desse disco 100 pessoas só ouviram essa banda, mas todas 100 montaram bandas. Do tipo assim, é impressionante a quantidade. Você vai ouvir Sonic Youth, vai ouvir mesmo alguém não tão... Esse álbum Conferência foi muito influente. Não, Metallica gravou um álbum com eles. com o Lou Reed. Então, no Brasil, pelo Blue Eyes, ficou muito famoso com a Marisa Monte, né? Que fez então muita gente gravou. A versão original é maravilhosa. O John Cale é um cara do país de Gales, foi morar nos Estados Unidos, tocar uma viola, tem isso. A baterista era a Maureen Tucker. A banda é muito improvável. Assim, realmente uma combinação. Mas o Lou Reed, acho que é o reflexo do que era fim da década de 60 nos Estados Unidos. E muito já do que ia ser essa questão lisérgica. Ele era um cara, como se diz...
influenciou muito o David Bowie nessa questão do glam personagem, rock. Então, né? o Lou Reed já na carreira solo já começa a usar batom, já começa a usar... Então, tem uma questão, e acho que aí o que a gente está falando é o rock como moda também, né? Ou seja, como tendência. Sim. E esses caras dos anos 70, que a gente falou no outro episódio, viveram a vida como estrelas de rock mesmo, assim, né? Ou seja, sem limites e tal. Então, acho que esse disco ele tem uma importância maior, talvez como influência, mas se você nunca ouviu, eu acho que dá pra ouvir no carro, numa viagemzinha. Dá pra ouvir. Eu concordo com vocês. Óbvio que todo mundo teria aqui pelo menos uma vez. Vamos pro próximo, que eu nem lembro mais. Muito bem, vai agora bandas esquisitas. Bandas esquisitas. Essa banda eu tenho certeza que o Perini vai ouvir e falar assim, pô, o que deu errado? Mas só uma coisa, Big Star. O nome da banda começou mal, era o nome de um supermercado onde os caras estavam na frente do estúdio e falaram, vamos escolher Big Star, o nome eles têm 3 álbuns, na verdade. Esse guitarrista aqui vai falecer muito jovem. Esse cara chama Alex Chilton, tem uma banda chamada The Replacements, que gravou uma música com o nome dele. E That Seventh Show, a abertura do That Seventh Show é uma música do Big Star, regravada pelo Cheap Trick. Mas as baladas são... É uma banda que você vai ouvir, Perini vai falar assim, isso aqui não foi gravado em 72. Porque essa é a questão, você mostrou as bandas dos anos 70 num outro episódio, e essa era uma banda mais down, muito mais cara de uma banda indie dos anos 90 do que uma banda da década de 70. Da década de 70. Escutarei. Counting Crows gravou Big Star, Teenage Fan Club gravou Big Star, assim, um monte de gente que eu considero legal, o R.E.M. nem se fala, gravaram Big Star. É um disco, o Number One, que é esse da estrelinha. Difícil ouvir e falar assim, pô, isso aqui não é legal. Não é grande performance instrumental, mas tem uma melodia, tem uma melancolia. E esse cara tem uma história muito boa. O Alex Chilton, ele é do Tennessee, e aos 16 anos, ele gravou uma música que chama... como que chama? The Letter. The Letter. The Letter. E essa música fez um sucesso absurdo. Ele tinha 16 anos. Então ele ganhou uma grana, pegaram ele no estúdio, ele fez uma voz muito mais grossa do que ele tinha, você vai ver que ele tem uma voz mais suave, mais fina. E ele ganhou uma grana com isso com 16 anos, existe esse clipe no YouTube pra ver The Letter, ele é bem mais novo, você vê que ele é bem mais novo do resto da banda. E aí ele montou esse Big Star, depois montou carreira solo, mas nunca decolou assim, efetivamente. Claro. Era uma banda que poderia ter sido, mas fica a dica, tem uma música que chama 13, que eu acho que é uma das baladas mais bonitas que foi feita aí no começo da década de 70. Vamos aos próximos, que a gente ainda tem bandaças. Tin Lizzy, eu gosto. Falamos de Tin Lizzy. Tin Lizzy... The Boys Are Back in Town. Bad Reputation. Cara, sempre foi um power trio, depois tocou nessa banda, como chamava o guitarrista irlandês famoso de blues? Caramba, agora me fugiu, só porque estou no microfone. Uma música de... Acho que eu sei quem quase é. Gary Moore foi guitarrista do Tin Lizzy, é uma banda irlandesa, e eu acho que é uma banda que influenciou muito do hard rock, tipo Def Leppard, mesmo o começo do metal, porque essa é uma banda final dos anos 60, começo dos anos 70. Phil Lynott é o vocalista, um irlandês ferrenho, tem uma estátua dele em Dublin, é um afrodescendente irlandês. E ele e é bem interessante, cara. Assim, uma discografia até bastante... E Whiskey in the Jar, que foi citado no outro episódio, na verdade é uma música folclórica irlandesa, mas a gravação que estourou foi com o Tin Lizzy. Achei que era uma banda legal pra revisitar. Essa música mesmo, Bad Reputation, o baterista é bem legal mesmo. Então fica aí uma dica de bandas não tão prováveis. Tin Lizzy. Vamos lá, próximo. Essa banda eu gosto. Agora, essa banda eu assisti eu senti que a gente está caminhando pro prog. Pro rock. Mas vamos falar a banda, porque quem tá ouvindo não tá vendo. Estamos Aqualung. Aqui, primeiro, a arte... Jethro Tull. Essa não é o primeiro disco da banda, mas é o disco mais famoso da banda, por esta música aqui chamada Aqualung. É um álbum conceitual. Jethro Tull é uma outra coisa. Assim, quando eu assisti Jethro Tull a primeira vez ao vivo, eu não conhecia tanto a banda, e não sei se já aconteceu isso com vocês. Vocês irem num show que vocês não conhecem tanta música assim,
e voltar impressionado. Porque às vezes você vai pro show querendo várias, ouvir várias. as músicas conhecidas. Parecidas, sim. E eu fui assistir Jethro Tull, conheci alguma coisa, mas a obra é muito grande, porque tem muito disco, né? Uma banda realmente prolífica. E é sensacional. Assim, não dá pra você chegar, juntar músicos e falar assim, vamos brincar de tocar Jethro Tull. Não é pra amadores. Essa banda não é pra amadores. Sim. Começa O texto é pela flauta do absurdo. Não, independente da flauta, acho que se a gente for pegar aí o Aqualung, acho que é o 4º disco, é de 71. A parte, assim, humildemente falando, se tem alguém que me influenciou no violão, apesar dele tocar flauta, é o Ian Anderson. Ian Anderson é um dos caras mais ricos do Reino Unido, não pela sua carreira musical, mas porque o cara desde cedo tinha fazenda de salmão, e aí explodiu o salmão, né, de cativeiro e tal. Então ela tem o Ian Anderson Companies. Ele casou com uma filha de uns caras riquíssimos, assim, que eram descendentes da nobreza britânica, então ele tem uma história muito peculiar. E aí, só para ter um traço hematológico, ele teve uma TVP uma vez no meio de uma turnê, e ele criou uma fundação, porque ele tem muito dinheiro, e criou uma fundação para prevenção. Fundação Isso, TVP então é homenagem, Rock and Roll. homenagem para o Twin, então, que está nos assistindo. Agora, esse disco, conceitualmente, aqui tem Cross-Eyed Mary, que foi gravada pelo Iron Maiden também. Sim. Bruce Dickinson, confesso, influenciado, e o Steve Harris também, por Jethro Tull. Eu não sei nem o que falar pra vocês, assim, tem que ouvir tudo, mas é uma carreira que, se começar do Benefit, de 1970, Aqualung, Thick as a Brick... Se você fosse escolher um álbum do Jethro Tull pra alguém que tá ouvindo... eu acho que o Aqualung é o álbum que, pra quem nunca ouviu... É a porta de entrada. Para drogas mais pesadas. Não, cara, eu não sei nem definir essa banda, cara. Por exemplo, você acha que... Prog rock é isso, né? Você escuta o disco mais pop, é quando você vê, você tá... Não, mas vamos considerar... Debatendo prog. Se Genesis e Yes são realmente prog, assim... O Pink Floyd é uma vertente diferente, tudo bem, músicas longas, você bota um algoritmo romano e tal. E aqui eu acho que porque tem que ter um overture. Todo disco tinha um overture. Que eu, quando era menor, achei que era uma palavra em inglês. Vou até tirar meu óculos, chegaremos lá daqui a pouco. Nós vamos chegar lá. Eu achava que era uma palavra em inglês, né? Eu falava, overture. Achava que era em inglês. Não, é a abertura mesmo. E o francês como se fosse uma música clássica mesmo. Então, depois ele vai ter álbuns conceituais e tal, mas aqui é a melhor formação do Jethro Tull, depois vai ter Miss E você sabe, in the Gallery. que o punk... Você pode trocar, inclusive, álbuns conceituais por álbuns chatos. Tá vendo? O cara tá pegando no pé. O conceito... Não, cara, música é música, vamos escutar. Agora, conceitual, eu acho que é legal. Conceitual é o mesmo tema. Eu acho que é legal esse debate aqui, porque na década de 70... os caras estavam no outro. Não, aconteceu exatamente isso. Tinha galera da flauta, do álbum conceitual, dos álbuns de 3 discos. E tinha galera que falava assim, eu só quero tocar música. Pois é. Não quero. Não. E aí que surgiu o quê? Punk rock. Punk rock veio... Detonar isso detonar e a isso Disco aqui, detonar isso aqui. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Talvez Sex Pistols, Ramones, metal veio derivar do instrumental, mas sem dúvida que punk veio quebrar, porque é elitista, né? É elitista, até pela produção, pela complexidade de... É uma coisa assim, como se falasse assim, não é qualquer um que pode tocar música. Não é isso. E aí o punk rock eu acho que é isso mesmo. O punk rock fala assim, cara, qualquer um. Mas você acha que MPB tem um pouco disso, já que a gente vai debater? Não, para alguns artistas, assim, por exemplo, não é... É que MPB, cara, é um termo, assim, música popular brasileira. Você vai desde o samba, cartola, que é da comunidade. Mas você não acha que Caetano é complexo? Jobim. Caetano e Tom Jobim? Eu acho Caetano super acessível. Se eu pegar algum cara desses que eu acho que é um pouco mais pro lado do rebuscado, é Tom Jobim e João Gilberto. Isso aí. Esse você realmente... Você precisa... Alguém que é fã de João Gilberto fora... Eu acho que o João Gilberto é isso mesmo. Eu gosto de João Gilberto. Caramba. Se põe ele cantando. Aquele disco João é um dos mais tocados da minha casa, cara. Parabéns, cara. Você agora... Não era eu, né, cara? Eu era uma criança ouvindo meus pais ouvindo. Sim. Mas tem muita gente, tá louco. Não, é que eu acho que ele é mais... Ele é tipo um Bob Dylan. Ele é mais influenciador do que admirador. Não, cara, que isso. Eu tenho essa impressão. Não sei, posso estar enganado, assim. Não tenho... Chega de saudade, pô, que isso. Porra, chega de saudade. Vamos pro próximo. Próximo.
E aí aqui saiu uma seleção que eu falei, cara, vamos dar uma olhada. Nem todas as bandas eu gosto, mas eu gosto muito. Pixies, eu conheço Pixies. Pixies eu conheço. Eu conheço Sonic Youth. A gente está aqui nos anos 80, indo para os anos 90. Aqui esse álbum do Pixies é muito bom, aliás. Cocteau Twins a Disney Merchant tem alguma coisa que eu gosto. Cocteau Twins é uma banda... As duas aqui escocesas, na verdade. Cocteau Twins é do Twin, nosso amigo? Quem era Cocteau? Quem é Cocteau? Não sei. Jean Cocteau. Não sei. Não lembro. Esse eu não conheço. Les Infames, errado? Les Infames. Nunca leu? Nunca. Então no próximo programa a gente vai. No próximo programa de literatura francesa a gente vai... O clássico The Cure, se você tiver deprê e ouvir The Head on the Door, cuidado. Cuidado. Fique longe da janela. Não, prometa que vai ouvir. Esse aqui é um dos melhores do R.E.M., Life Rich Pageant. Sintônia, só pra gente... Onde nós estamos? Nós estamos nos anos 80. Anos 80, mas fale o álbum, o nome de cada, porque aqui você colocou... Não, é que eu peguei tem que ser tipo 1 minuto pra cada álbum, máximo. Então, Cocteau Twins, qual que é o álbum? Esse aqui é o Treasure. Candy, Psycho Candy do Disney Mary Chain. Esse aqui é o The Hand of the Door, The Cure... Life Aquele da menininha qual que é? O da menininha, eu nem sei qual é. Eu tô na coleção aqui, né? Nem sei qual é. Esse aqui... Esse me influenciou demais. Não, que disco é esse? Não sei. Não, esse entrou de gaiato. Não, eu peguei a coleção toda aqui. O cara ali. Agora, não, isso aqui é R.E.M. Isso aqui é R.E.M. Tá. Stone Roses, que você gosta bastante. Stone Roses, cara. Esse disco... Não, calma. Disco de 89. Mudou a história do rock britânico e... Pixies. Esse é o que tem Here Comes Your Man, né? Esse é, do Little. Do Little. Esse aqui. Pixies é bom. Do Little. Você gosta? Muito bom, Qual é o primeiro do Pixies? Surfer Rosa. Rosa. Replacements. Replacements tem uma música do Alex Chilton, uma banda muito... que eu adoro, Husker Du, que vocês sabem, uma banda de Minneapolis. Não, calma, então tem Replacements. Calma, você ainda tá no Sonic Youth. Sonic Youth, tá. Daydream Nation. Você gosta de Sonic Youth? Não. Cara, muito pouco, cara. Essa é uma banda lá do B, hein? É uma banda lá do B. Essa é uma banda lá do B. Aquela que tem um microfone com eco, assim. São várias... Um tom meio noturno, assim. Ah, não, acho que eles são mais Jesus Mary Chain. Não, aqui tem uma afinação de guitarra diferente. Eu achei muito parecido. O Nirvana lembra muito, cara. Mais pesado, você falou, né? Nirvana, o Kurt Cobain, ele falou de várias entrevistas que ele gravou o Nevermind tentando recriar o som do Sonic Youth e do Pixies. O que ele queria era fazer isso. Não tenho dúvida. Aqui, ó, essa tríade. Sonic Youth, Husker Du e Pixies estão no Nirvana, sem dúvida. Husker Du, cara, New Day Rising, a música... Agora você falou de punk, né? Então a gente tá fazendo uma ruptura, assim. New Day Rising só canta New Day Rising, se você puser agora no carro. Mas você tem vontade de sair voando, assim. E é um som diferente do que a gente ouvia nos anos 80. Veja que nos anos 80 tem Duran Duran, tem Culture Club, tem, né? Tem The Police. Então, assim, isso aqui eu acho que vai conversar muito com os anos 90, muito mais do que o que a gente ouviu. Os anos 80 é muito mais uma pegada anos 90, esses álbuns que você colocou aqui. Então, eu acho que são precursores e influenciadores. Aqui temos Smiths, o primeiro, e aqui tem o Tinderbox, não é o primeiro da Suzanne Benches. Smiths é uma banda extremamente influente, eu vou te falar, cara. Johnny Marr, como guitarrista, quanto mais você aprende a tocar, que você vê... Suzy. Na verdade, se pronuncia Suzy. Suzy and the Benches. The Smiths é bom, eu gosto do The Smiths também. Cara, The Smiths, cara... É bom. Não ouça deprimido também. Várias bandas você tem que tomar um Prozac. Mas assim, eu acho que The Hand of the Door, o The Cure... Não é o pior, mas acho que é um disco... Você conhece bem The Cure, assim? Quando The Cure veio pro Brasil... Eu acho que quem ouve só Friday I'm in Love, então não tem ideia do que é a carreira do The Cure. Ainda mais, esse aqui é o 5º disco, acho que, do The Cure. Mas se eu ver os primeiros, conheço só as Pornography. Pega o Spotify... Anota essa bandinha, anota um... Falando nisso... Hoje, dificilmente alguém ouve do início ao fim, né? A gente vai fazer uma playlist sua, né, Sintônia? Sim, claro. Com esses álbuns aí. Nossa, vai ser difícil, mas vamos lá. Não, a gente pode fazer várias playlists. Playlist anos 60, playlist... Não ouça deprimido, playlist... Ele falou tanto isso que a gente vai fazer a playlist não escute deprimido. Já acontece a história do livro que o cara... Uma das minhas filhas chegou e falou assim... Pai, tem uma história feliz, assim, um livro com uma história feliz, aí você olha e fala assim, cara, por que tem tanta música? Então, porque uma coisa é a trilha sonora que você vai sair com a sua mulher, com a sua namorada, e você vai pra balada, e que a gente tem menos compromisso. Aqui, eu acho que para quem tá assistindo a gente, falando de metal, falando dessas bandas dos anos 60,
é gente que consegue colocar lá o fone e ficar meia hora e ouvir um álbum inteiro, que é o que dura, em geral, um álbum simples. E, cara, a sensação que isso traz. Então, assim, revisitar alguns discos, pra mim, não fazem muito sentido agora, e outros eu gosto tanto quanto eu vi a primeira vez. Essa geração eu peguei. Então, na verdade, essa é uma geração de discos... Que você ouviu na época que eles estavam sendo lançados. O que você mostrou no nosso outro Happy Hour Holidays, todas aquelas bandas fazem parte também. E aí você vai falar, pô, mas dá pra ouvir Iron Maiden e ouvir Stone Roses? Claro que dá. Não, lógico que dá. Lógico que dá. Então, o próximo, por favor. E aí... Veio uma coleção época... para facilitar, ver um monte de rapper aqui. Mas eu vou trazer... curioso para ver o que ele ia falar do Dr. Dre. Não. Mas eu vou chegar numa coisa. Aqui é uma... Não fui eu que preparei aqui isso, para quem está só ouvindo a gente, nós temos Metallica Black Album, Nirvana Nevermind. Que eu acho melhor do que Nutri, calma. assim, na minha opinião. R.E.M. Automatic for the People. Aí nós começamos a mudar um pouco. Dr. Dre, The Chronic. Green Day Duke, que já falamos em outro episódio fantástico. Nas. Radiohead The Band. What's the Story, Morning Glory do Oasis. Tupac, All Eyes on Me. Uma banda que eu adoro. Rage Against. Faltou. Você sabe que eu vi uma piada muito boa falando que assim, eu não sei pra que máquina que os caras tinham Rage, mas eu acho que era uma impressora. Impressora nunca funciona. É da HP, os caras Rage Against the Machine, Evil Empire, Sublime. Que vem pro Brasil com filho no vocal, porque o cara morreu. Foi o único disco que fez sucesso dele, ele morre. Sublime também é fenomenal. Vai tocar em março no Brasil. Vai tocar em março. Ok, Computer. Fenomenal é um stretch, mas ok. Eu acho que também não é assim. Vamos manter a qualidade. Não. Esse aqui eu não conheço. Esse aqui eu não conheço também. Vamos ter que descobrir. E depois vem o Californication. Você acha que é o melhor do Chili Peppers? Cara, pra mim o melhor álbum do Red Hot Chili Peppers... Blood Sugar Sex Magic. Blood Sugar Sex Magic. Mas assim, tem One Hot Minute é bom, Californication é bom. Não, tem várias músicas boas. E o Red Hot Chili Peppers, já que você tá falando deles, é uma banda que se você ouve a discografia dele, eles mudaram muito. Muito. Do que eles eram década de 80, o primeiro álbum deles. Mas, cara, eu vou falar... Praticamente... Não tem nada a ver com o que eles cantam hoje. Eu vou falar palavras de um especialista. Gastão. Ele canta mal, cara. Quem? O Anthony Kiedis canta mal, cara. Cara, mas ele é o Anthony Kiedis. Não, ele canta mal. Eu acho que ele canta mal. É engraçado, assim, porque, tipo, se você for pegar, assim, tirando o Flea, que é um super baixista, assim, cara, toca bem. Também, Chad Smith. Mas não é nada... Tipo eu, que sou um baterista mediano pra medíocre, toco as músicas sem nenhuma grande dificuldade. Entendeu? Não é uma coisa que... outra... eu acho que ele é mais criativo ao vivo, talvez, do que gravando. Não sei. Assim, eu acho que é a energia dos caras. Os caras têm uma música que anima a galera. Assim, você fala assim, o eslovaco, o primeiro guitarrista morre, e aí... uma deprê, porque eles eram também barra pesada. Eles eram super amigos. E o Frusciante traz uma guitarra que é diferente e bem mais interessante. Melódica, se tiver um tempo, leia a biografia do Anthony Kiedis, Scar Tissue. É muito interessante. Ele tem uma vida, a vida dele na década de 80 e 90 era basicamente o seguinte: arranjava uma namorada, ficava com ela, brigava, se drogava, arranjava uma outra namorada, saía das drogas, ficava com ela, terminava, ia para as drogas. Ele ficava ciclando nesse negócio autodestrutivo. Muito ruim, né, até que no final de 2000, um pouco depois do Californication, ele começa a meio que segurar a onda e ficar um pouco. E você vê que a gente disso. Acabou não trazendo nada desse século ainda. Acho que até tem bandas e pode ser um episódio aí na gente tentar fazer alguma coisa do século XXI. Mas eu acho que o Oasis a gente fala até hoje, né? Tá falando da volta, o Rage Against deixou um legado. Green Day ainda tá nativa, né? Radiohead. Esse ano, né? Radiohead ainda tá na nossa. A Rihanna acabou a atividade. E o Peter Buck tá excursionando com o Nando Reis. Aqui no Brasil. Tá morando no Brasil. Tá morando no Brasil. Os rappers acabaram tomando... E vou te falar, não sei se você já assistiu algum clipe de rap. Eles fizeram o que o rock parou de fazer, né? Começaram a ficar... Tudo bem que tem essa questão da ostentação, mas eles ficaram mais criativos, né? Então, assim, essa onda de rap dos anos 90 e que entra para os anos 2000... Eu achei que tem um Snoop Dogg aí. Não, isso não foi eu que escolhi, mas eu facilitei para a apresentação nossa. Nós vamos ter que descobrir o que é o álbum. Mas eu acho que tem... tudo conversa, né? Aqui nós estamos falando do claro, Metallica já não... Dr. Dre, Metallica, muito super conversa. O quê? Você acha que não? Não, você acha que não? Os caras estão... zoando esse cara tá no Rock and Roll
Hall of Fame, cara. Que eu também não concordo, mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Esta camiseta está aqui. Então, agora nós estamos vendo, para quem não está nos ouvindo apenas, é uma foto em preto e branco, descrição ChatGPT lá, que é uma foto em preto e branco de um baterista. Quem é? Que é o Neil Peart. Neil Peart, isso um mesmo. Baixista, que é o Geddy Lee. E um guitarrista, que é o Alex Lifeson. O baixista e o guitarrista estão usando instrumentos de dois braços. De dois braços. E a batera até tá pequena. É. Essa banda, caso você esteja se perguntando que banda é e não tenha descoberto, é o Rush. Que é a banda preferida de um dos nossos 3 hosts, o Dr. Renato Centoni, como ele não cansa de nos falar em todos os episódios e oportunidades. É a banda preferida. É o nome do meu querido cão. É uma coisa, uma paixão. Então vamos fazer uma imersão no Rush. São vários anos, a banda acabou, infelizmente, Centoni, cara, eu acho que antes de fazer uma imersão no Rush, você devia sair daqui com uma missão. Pegar uma pessoa que nunca ouviu o Rush e falar assim, ouve esse álbum. Não ouve essa música, ouve esse álbum. Vamos lá. Então, está aqui a discografia do Rush. Esse álbum, não... Está a discografia do Rush sem os álbuns ao vivo, tá? A cada 4 discos eles gravavam um ao vivo, porque quem sabe, faz ao vivo. Quem sabe, faz ao vivo. E se tem uma banda que sabe fazer, é Rush. Rush sabe... assim, exige... E o Perini vai me encher o saco nisso. Esse é um disco de covers, na verdade. Eu sou... quem quiser ver... Quando o Rush recebeu a nomeação para o Rock and Roll Hall of Fame, é o Dave Grohl que faz a apresentação e ele fala todos os discos na ordem, sem teleprompter, aparentemente. Assim, eu estou vestindo a camisa talvez do principal álbum, a gente tem que dividir em décadas. É uma banda que começa ali em 74. 21 and 12 é um disco conceitual, progressivo, conceitual, mais pesado. Tem um tema, né? Tem um tema. É ficção científica, é muita influência de Ayn Rand, e é uma escritora russa. 21 and 12 é o ano, é isso? Ou não tem É um ano. Que é a partir daí que eles começam a utilizar esse rapazinho aí, né? O Starman, né? Essa camiseta é quase uma estrela de Davi. O Geddy Lee é um filho de sobreviventes de Auschwitz. Vai ter um disco falando desse tema, que é o Grace Under Pressure. Esse disco é de 76. A banda quase acaba aqui. Eles excursionavam junto com o Kiss à época, né? Eles excursionaram muito tempo junto. E é no Fly By Night que entra o Neil Peart. Exato. Então ali é John Rutsey, o baterista... era até o líder da banda. Aí há controvérsias, se era por qualidade técnica ou porque ele era um diabético tipo 1, caindo na gandaia. Ele é substituído e aí, de fato, eles não conheciam o Neil Peart. O cara trabalhava numa loja agrícola do pai dele, de instrumentos agrícolas. E aí falam, tem um cara que toca numa banda instrumental num outro lado do Canadá, e trouxeram um cara de cabelo curto, numa época que tava todo mundo cabeludo. Comprido. Aí o Alex fala assim, puta, esse cara não vai dar certo. Aí ele monta a batera, assim, todo o negócio, e aí o Geddy Lee falou que quando ele começa a tocar, ele falou, nem precisa trazer mais ninguém. E depois ele assume um protagonismo, inclusive, na composição, porque ele escreve as letras. Ele escreve letras. Ele é um leitor contumaz, totalmente avesso à vida rock and roll, e lia, assim, de maneira compulsiva. E aí, um rockstar, você diria assim. Nenhum deles, né? Nenhum deles. Não, é banda de nerd. É banda de nerd. Não, é banda de nerd. Só que assim, por que o Rush é importante para quem toca, assim? Porque é pela virtuose, mas não é a virtuose por si só. Eu não comparo o Rush com o Dream Theater, por exemplo, que eu acho que é boring, assim. Eu não gosto de Dream Theater. Eu também não gosto de Dream Theater. O Rush tem muita composição legal. Então aqui tem balada, enfim. Isso é um disco realmente muito louco. Eles quase acabam no Cars of Steel, porque tem 2 músicas ali de quase 20 e poucos minutos. Tem que lembrar que era um álbum, né? Lado A, lado B. E eles gravam 21 and 12, que tem 27 minutos. Depois tem mais 3 músicas. E é um disco que vende pra caramba. Rush é uma banda que nunca dependeu nem de Rolling Stone, nem de rádio, nem de nada.
é uma banda de boca a boca. De fanbase. Mas deixa eu discordar com você aqui. Como um cara que foi conhecer o Rush muito depois. O disco pra se começar ouvindo é o Moving Pictures. Moving Pictures. Não tem conversa. Moving Pictures. Esse é o disco que tem eu acho Tom que Sawyer, Limelight, Camera Eye. Exatamente. Tom Sawyer era a música que ficou famosa porque era a entrada do MacGyver. Profissão Perigo. Profissão Perigo. E aí, o Rush vira, depois de um tempo, então, Spirit of the Radio, que é do Permanent Waves, era a abertura do jornal em Porto Alegre, Signals, tem Subdivisions, que foi... Subdivisions é a minha música preferida. Então, e que foi a abertura de um monte de programa esportivo também, por causa do instrumental. E aí, eu acho que se você me perguntar um Rush mais acessível, entra nessa faixa nos 80, do Grace Under Pressure até o Roll the Bones. um pouco a graça também, né? Olha... Fica um pouco mais pop, assim. Eu não acho Counterparts, eles estavam gravando um monte de clipe, eu lembro Stick It Out. Ficam mais eu acho que o meio do caminho para você conhecer o lado esquisito e o lado mais pop é o Moving Pictures. Se você pegar, por exemplo, Hemispheres, também é uma música de 20 e poucos minutos, é o primeiro lado. No Permanent Waves, aí as músicas começam a ficar um pouco mais curtas, tirando Natural Science. E o Signals, por exemplo, é um som já muito com teclado, já flertando muito entre polícia, aquilo que você falou faz muito sentido. Havia uma admiração clara e mútua. Peraí, o que o Guilherme falou? Não, ele tinha comentado que polícia e Rush... Não, tem censura, tem censura. Tem censura. O polícia é o quê? Não, o polícia é um Rush mais pop. É um Rush que faz sucesso com as garotas. Toca bem, mas não toca tanto. Vamos dizer assim. Hold Your Fire, eu acho que é o pior disco. Se tivesse falar assim, qual o pior disco do Rush? Eu acho que é o Hold Your Fire. Mas tem músicas sensacionais nesses outros também. E aqui a gente tem uma ruptura... O Newport perde, na sequência, a filha num acidente de trânsito e depois a esposa com câncer de mama e a banda entra num hiato. Eles lançam Vapor Trails em 2002 e vêm pro Brasil pela primeira vez. E eu confesso para vocês, na frente dessa... Chorei. Chorei com outros amigos crescidos, barbados e falar... Puta, não acredito que a gente tá vendo isso, cara. E aí tive a oportunidade de assistir o Rush de novo, e aí eu fui bem próximo mesmo. E aí eles terminam com um álbum bem interessante, que é o Clockwork Angels, que é de 2012. E aí encerram a carreira. E aí o Newport começa a ficar doente. Ele tem um GBM, acaba se afastando, mas a banda entrega um legado de influência, acho que eu acho toda que é meio consenso que se não é o maior baterista da história, é o segundo. Eu acho que ele levou a bateria, como o Taylor Hawkins fala isso, né? Ele levou a bateria para um outro... Se você não tocar igual... Qualquer outra banda, né? A gente vai no shout e fala assim, pô, o Zentoni entrou lá e tocou bateria e não ensaiou. Porque a gente consegue, a bateria, né? Para várias bandas que a gente citou. Mas se você for tocar Ticket to Ride, por exemplo, dos Beatles, e não tocar igual, não fica igual a música. Eu acho que ele fez isso em praticamente todas as músicas do Rush, assim. Ele botou a assinatura dele lá. Você que é um baterista, quem que você acha que seria, se não o Newport, quem que você acha um outro baterista de igual calibre? Cara, John Bonham, do Led Zeppelin, tem coisas maravilhosas. Eu gosto muito do Porcaro, do Toto, porque ele... Jeff Porcaro, não só pela carreira dele de estúdio, mas o que ele compôs. Cara, ele tem Rosanna tem como é que fala? Uma levada que é dele, entendeu? Que é uma coisa muito... E eu gosto muito do Steve Copeland, do The Police. Stuart Copeland, porque, não só porque ele fala uma coisa muito interessante, que o lance do baterista é você não aparecer muito, mas ser reconhecido. Então, assim, você não precisa fazer grandes coisas, mas quem escutar fala, pô, isso aí é Copeland. O Peart não, o Peart é muito mais virtuoso, e assim, ele faz grandes viradas, mas assim, se você pegar uma parte que não tem nenhuma virada e ver só as mudanças de tempo do boom, você fala assim, cara, isso aqui é Newport. Eu acho que sim. Eu acho que esses três pra mim, eu acho quatro que, assim, vão ficar sempre nas discussões de quem vai ser o melhor. Um baterista que queira progredir musicalmente... Não dá para passar pela obra do cara. E mesmo um baixista. Talvez o Alex, que é um grande guitarrista, fica menor porque você juntar três caras desse naipe... você botar Ronaldo, e o Gary Lee tem mais uma Gaúcho, coisa, cara. Ele tá fazendo coisas impossíveis no baixo cantando. E aí, de repente, ele coloca o baixo e começa a tocar
teclado. Assim, só, cara, peraí, meu. O que talvez a gente não tenha comentado, grande rejeição ao Rush, às vezes, é o vocal, né? O vocal. O Rush tem um vocal muito agudo peculiar. E que ele veio, de alguma maneira, diminuindo o tom, assim, nos discos subsequentes. E aí, essa é a minha pequena homenagem do Rush. Bela homenagem. De música, grande banda, bela banda, homenagem. grande banda. Ficam aqui várias dicas. Vamos lá, vamos... Mas próximo, acho que nem tem próximo. Essa foi a gravação do Rush in Rio, exato. Eles fizeram uma gravação ao vivo, foi a maior plateia do Rush em toda a sua carreira. É uma coisa meio típica do Brasil, assim. Sim, né? o Brasil Rush, leva... Paul McCartney Os estouros no Rio. Então. Não, aliás, até estamos falando, a gente falou um pouco atrás do Anthony Kidd, do Red Hot Chili Peppers. Eu li a biografia dele, ele fala uma hora que é muito interessante ver eles falando, um cara que é um astro de rock falando do Brasil. Ele fala uma hora que ele nunca tinha vindo pro Brasil. E aí uma cantora alemã falou para ele assim, cara, vai pro Brasil. Você pode estar mal na tua carreira. Você chega lá, os caras te recebem como se você fosse os Beatles. Você sabe que eles voltaram, você sabe que eles voltaram e aí os caras falaram assim, cara, acho que vale a pena dar uma passada. Eles não tinham realmente noção e vieram com um atraso gigante. Paul McCartney põe um pé nos Estados Unidos. Ele volta todo ano aqui. Não. Quando ele voltou, Graças a Deus. Não é possível. Não, aliás, o System of a Down, que a gente tá falando... Também voltou. Não, vai fazer o show agora, a turnê... Para América Latina. Só na América Latina, em parte porque os fãs ficam pedindo nas redes sociais. E teve um show de uma banda do baixista, agora no Notfest. E aí os caras cantaram Shop Sway ao vivo. Antes do Bring Me The Horizon. Eles cantaram, a plateia cantou Shop Sway. Cantando, sabe quando a música tá no intervalo do show? E aí a plateia cantou a música inteira e o cara falou assim, oh, give me chills, assim. E aí eles filmaram e aí todas as redes sociais começaram a replicar e aí eu falei assim, aí alguém falou assim, a gente tá pedindo direitinho pra vocês virem pro Brasil. Os caras fizeram um show. Cara, o Offspring vem pro Brasil e gravou uma música que chama Come to Brazil. Come to Brasil. De tanto que os caras enchem. Mas é isso, terminamos mais um Happy Hour Holidays. Muito bom, muito bom. Continuamos em recesso. Continuamos em recesso, mas ficamos agora na dívida de vai ter várias playlists minhas e várias playlists do Centrone. E não percam o nosso terceiro episódio com... Músicas românticas com Perini. Com Guilherme Perini. Polícia. Antena 1. Chicago. Antena. Chicago. Total. E gosto mesmo. Viu? Não vou negar. Chicago. Gosto de Chicago pra caramba. Obrigado. Jackson 5, obrigado, gente. Valeu. Abraço, até mais.